Olá, Silvano. Boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Elaine Lavez, boa noite também. Seja muito bem-vinda. Olá, Leda Lobato, boa noite. Boa noite também, Adriana Dantas, Andréia Dantas, Edivaldo Dantas. Boa noite também, João Bandeira. Seja bem-vinda. Olá, Valdete, boa noite. Aninha e Adriano, boa noite também. Wagner Pimentel, José Ricardo, seja bem-vindo na edição, boa noite. Boa noite, Arindo, boa noite também, Jussanã. Olá, Michele e Gabriel, boa noite. Aliás, estava sentindo falta de vocês, Michele e Gabriel, de vê-los aqui, pelo menos a imagem, né? Porque às vezes muitos participam e não aparecem, tá? É só por isso. Isaura, boa noite também, seja bem-vinda. Elisângela, boa noite. Maria Souza, boa noite também, Amanda. Boa noite para os vovôs fresquinhos, Cláudia Honor e Eliane. Boa noite também, Luiz Alberto. Olá, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Marilza Abreu. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também, Leopoldina, seja bem-vinda. Oneida Alves. Boa noite, Celeida. Boa noite também para a Dona Luzia, para a Luísa. Ah, não, isso é normal, Michele. Que bom. Não podemos parar, não podemos ficar parados. Boa noite também aqui já para a Dona Neuza. Boa noite para a Lodinha, para o Camilo, para a Eduarda. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite para vocês. Ah, e para o Netinho também, né, Eveline? Não podemos esquecer. Mariângela, boa noite. Graças a Deus, Valdete, tudo bem, tudo sob controle. Maria das Graças, boa noite. Marilza Abreu, boa noite. Mais uma vez, né? Apareceu duas vezes aqui, Marilza. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite também para vocês. Sua madrinha, sua irmã tá passeando, Wagner. Tá passeando. Que bom. Eliana Fernandes, boa noite também para você. Seja muito bem-vinda. Senhor Antônio Pastor, boa noite. Boa noite, Elaine Oliveira. Ah, o nome dele é Vitor. Tá, eu tinha esquecido, Eveline. Eu que agradeço. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões da noite. Olá, Célia Furtado, boa noite também. Seja bem-vinda. Nós precisamos, né, nesses instantes, de elevar o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso mestre amado e querido Jesus. Ah, Marilza, não, era na de hoje, sim. E que nós possamos nos concentrarmos o máximo possível, esvaziando a nossa mente. Principalmente, né, como diz a Michelle, a gente sabe da nossa correria do dia a dia e às vezes muitos de nós encontramos uma certa dificuldade ou obstáculos um pouco maiores para conseguirmos chegar a este horário, manter a nossa harmonia, a nossa sintonia, a nossa concentração. Mas é bom e importante nós sempre nos esforçarmos, porque a espiritualidade vê no nosso esforço a vontade que nós temos de aprender, a vontade que nós temos de evoluir. E eles nos auxiliarão, sim, todas as vezes que se sentir ou que se fizer necessárias, para que nós estejamos sempre compartilhando esses momentos, essas informações, essas energias e vibrações. Desejamos a todos vocês muita paz, muita tranquilidade, muita alegria, sobretudo a alegria do aprendizado. Que Jesus se faça presente, não somente na mente e no coração de cada um de vocês, mas que Ele se faça presente no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de lazer, na rua onde você se encontrar. E que a presença deste Mestre consiga anular toda e qualquer tipo de energia ou fluido que não mais necessitarmos, e que busquemos apenas e tão somente
evolução e progresso. Que assim seja, é o que nós desejamos, realmente do fundo do nosso coração, né? Boa noite, Filomena, seja bem-vinda. Olá também, Iraci Rosa, Cris Queiroz, boa noite Marinha. Boa noite, Marquinhos Pereira, Maria Senhora, sejam bem-vindos. Olá, Tárcia Souza, boa noite. Zélia Pilon, boa noite também, seja muito bem-vinda. Gisela Goulart, boa noite. Eu até não sei se vocês assim estão percebendo, até não é só de hoje, nos últimos dias a minha voz tem ficado assim um pouquinho rouca, né? Mas é exatamente por conta do excesso, principalmente de falas, né? Olá, Glória Quirino, boa noite também, seja bem-vinda. Com certeza, Wagner, família Pimentel está aqui nas nossas orações, Portugal, Pimentel sempre. E nós temos, inclusive, falado bastante, né? Então, às vezes a voz chega em um determinado momento que ela fica assim, um pouquinho, mas eu acho que não vai atrapalhar em absolutamente nada as nossas reflexões desta noite. Gente, hoje nós estamos, dia de sexta-feira, dia de nós fazermos a leitura e estudo do livro dos médiuns. Nós estávamos conversando no nosso último encontro sobre as contradições e mistificações, e eu espero que tenha... Nossa, um mês, Filomena, não podemos não. Até assim, vou abrir um parênteses aqui, muitas pessoas não sabem, mas a gente também, nós damos aula no período da noite, então muitas das vezes eu saio correndo daqui e 7 horas já tem que estar lá na faculdade, já picando o cartão e falando, e às vezes eu falo até 11 horas da noite, né? Então pode ser um pouco disso, né? O Wagner falando também da mudança de temperatura, mas isso aí não vai com certeza atrapalhar em nada não, e pode deixar que depois eu faço essa receita aí, Filomena. Bom, então, nós estávamos falando sobretudo nesse processo, ou melhor, nessas informações que Kardec nos traz sobre as mistificações e contradições, aquela necessidade de cada um de nós mantermos o foco nos nossos interesses. E quais seriam os nossos interesses? Gente, os nossos interesses não podem ser outro que não a nossa evolução e o nosso progresso. Este deve ser o nosso foco. Nós não devemos buscar outras coisas. A gente sempre fala, né? E diz, a Iraci até fazendo uma brincadeira, não, a gente também, homem também fala muito, viu, Iraci, com certeza. A gente sempre vive a nossa vida corporal, nossa vida material, sobretudo na humanidade onde nós estamos, muito focados exclusivamente na vida material. E a gente se esquece da espiritual. E os interesses, eles estão relacionados com o meu principal foco, com os meus desejos. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, disse Jesus. Então, Kardec vai falar para nós, ou falou para nós, a gente já viu, né? Nas mistificações e contradições, essa possibilidade de cada um de nós estarmos sempre focados nesses interesses, vamos dizer, espirituais, para que nós afastemos qualquer tipo de interferência ou influência. E automaticamente, quando nós temos um foco, sobretudo voltado naquilo que efetivamente a vida nos apresenta como oportunidade de crescimento, porque esse é o objetivo da encarnação, né? Buscar o nosso aperfeiçoamento. A reencarnação está lá na questão 67 do Livro dos Espíritos, aperfeiçoar, melhorar cada vez mais a nossa moral, os nossos conhecimentos. Então, quando nós mantemos o foco nisso, todo e qualquer tipo de informação, ou de experiência, de fatos ou fenômenos que não estiverem em consonância com os meus desejos, de alguma forma, eles não me atingirão. Então, se eu estou sendo vítima de uma mistificação ou de uma contradição, eu preciso estar avaliando sobre os interesses, o que eu estou buscando. E isso Kardec deixou muito claro para nós nesses últimos tópicos que nós vimos. Buscar no Espiritismo aquilo que o Espiritismo não pode nos dar, buscar
buscar nos espíritos aquilo que os espíritos não estão autorizados a nos passar, ou buscar nos médiuns expectativas além daquilo que a doutrina e os espíritos podem nos endereçar, com certeza é nós nos colocarmos numa situação, numa condição fragilizada e sermos também vítimas exatamente daquilo que nós estamos tentando evitar, que são exatamente os engodos, né? Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Eu sou Luiz Alberto e o Wagner falando aqui sobre esta falha de som. Mas aí, sinceramente, a gente precisa ver essas questões que envolvem internet, é sempre complicado. A lá, Eveline também dizendo que está cortando muito o áudio. Bom, a Eliana também falando. Pior que a Valdete também. Pior que assim, aparentemente nós não temos o que fazer. E se nós aqui deixarmos, ou se nós sairmos para entrar de novo, eu acho que vai complicar um pouquinho. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou insistir um pouco, tá? Olha lá, pior que tá para todo mundo, né? Certo. Todo mundo, olha. Bom, como é que nós podemos fazer? Eu estou pensando aqui, o que pode ser feito? E aí acaba assim, né? Se nós não conseguirmos essa conexão, fica complicado. Eu vou tentar, vou ver se eu mexo aqui em alguma coisa, tá? Ver se eu mudo de internet para ver se melhora. Sem sair. Mudei aqui na internet só para ver se melhora alguma coisa. Tá, eu vou retomar aqui a nossa fala, a nossa conversa, e aí vocês vão dando feedback aí, porque se estiver falhando muito a gente até para por aqui, tá? Então eu vou só falar mais um pouquinho para ver se a gente se conseguiu acertar, e eu até mudei de internet aqui para ver se melhora um pouco a transmissão, tá? E aí eu vou esperando esse feedback de vocês. Bom, o que eu estava falando é exatamente relembrando aquilo que nós vimos nos nossos últimos encontros, nesse ponto em que o codificador vai falando dos nossos interesses e dos nossos desejos, exatamente para nós atrairmos aquilo que realmente vai contribuir com o nosso crescimento e a nossa evolução, tá? Boa noite aqui para a Luísa Inês, boa noite também para a Luísa Silvia e para a Dona Leone. E só para avisar quem está chegando, é porque estava tendo um probleminha aqui na parte de som e alguns até também de imagem, só para a gente ver. Olha, então a Ana de Santos que melhorou para ela, a gente mudou aqui a internet, deu uma melhorada. Então nós vamos continuando aqui, se de tudo não der muito certo, aí vocês fiquem tranquilos que aí depois a gente retoma. Ai, que bom, então beleza, então se melhorou aí, ótimo, a gente fica feliz. Bom, e aí, como nós estávamos falando do codificador, trazendo para nós estas informações, ó, que bom, está melhorando em vários lugares, isso é ótimo. Perfeito, perfeito. Gente, então vamos lá. Ele terminando esse tópico da mistificação e depois das contradições, quando nós passarmos a ter um foco de interesse naquilo que realmente nos auxilia, ele vai passar
a falar nesse mesmo capítulo ainda 28 sobre a fraude espírita. E o que seria a fraude espírita que o codificador coloca aqui? Aqui nós já vamos passar a analisar os fenômenos. Até então, na mistificação e na contradição, nós estávamos analisando as pessoas, os médiuns e exatamente os interesses que envolve cada uma das pessoas para nós não sermos vítimas exatamente deste engodo, para nós não sermos vítimas dos enganadores, sejam eles espíritos ou sejam eles os médiuns. Agora, na fraude espírita, Kardec vai dizer o seguinte: nós já vamos começar a trabalhar com os fatos propriamente ditos, tá? Então, olha, sobre os fatos, e aí os fatos é lógico, vai envolver tudo, vai envolver espíritos, vai envolver médios e vai envolver também a própria assembleia, tá? Então por isso que está tudo dentro de um capítulo só. E ele vai trazer para nós sobre a fraude a questão relacionada ao início da própria trajetória da doutrina espírita. Gente, como é que foi o início do espiritismo? Lógico que o início do espiritismo, sobretudo com aqueles detalhes das mesas girantes, que começa aquelas festas nos salões de Paris, né? E tudo isso foi chamando a atenção de muitas pessoas. E neste fato de chamar a atenção, ela não chama a atenção apenas e tão somente das pessoas interessadas, como a gente viu no tópico anterior. Ela chama a atenção principalmente de curiosos. E quando os curiosos vão assumindo, eles vão se aproximando, é claro que nem todos vão conseguir entender e captar. O próprio Kardec, quando Kardec foi convidado para participar daquelas sessões das mesas girantes, ora, enquanto todos estavam preocupados e se divertindo com elas, Kardec percebeu: opa, tem alguma coisa diferente aqui. Existe algo por trás de todos esses fenômenos. Isso não é apenas e tão somente algo para diversão. Eu estou vendo e enxergando inteligências por detrás desses fenômenos. E aí, é claro, veio também a inspiração, veio a intuição, porque tinha toda uma programação do próprio codificador, sobretudo para aquela oportunidade. Então, Kardec começa a se debruçar sobre estes fenômenos e ele começa a, trabalhando com todos os métodos científicos que ele já conhecia, ele começa a classificar e a observar. Tanto assim é que, logo no início desse tópico, ele vai relembrar da Revista Espírita de janeiro e de fevereiro de 1858. Foram os primeiros periódicos, foram os primeiros anos da Revista Espírita, 1858, onde ele vai, por isso que ele já fala que, olha, eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui nesse ponto não. Por quê? Porque a gente já discutiu isso lá atrás. Nós já discutimos isso, e principalmente no que diz respeito às manifestações físicas e às manifestações inteligentes. Sobre as manifestações físicas, a gente sabe sim que elas são capazes de, sobretudo quando não tem pessoas totalmente preparadas, serem utilizadas apenas e tão somente para impressionar. Porque manifestações físicas impressionam os órgãos físicos, impressionam os sentidos materiais que nós temos. E aí, quando você fala de impressionar os órgãos materiais, quando você fala exatamente nessa curiosidade em chamar a atenção por determinadas coisas que você a princípio não consegue explicar, fica exatamente aquela sensação, sobretudo de algo pura e exclusivamente material. É isso. Os fenômenos, nós vimos, há necessidade de médiuns, há necessidade de espíritos, há todo um fluido ou uma combinação de fluidos para que os fenômenos físicos aconteçam. Porém, há, por detrás de tudo isso, que foi aquilo que Kardec observou, manifestações também inteligentes, né? Marilza Bilar, boa noite. Que bom, Sr. Luiz Alberto, que conseguiu acertar, hein? A Aninha lembrando aqui também a questão do copo, né?
que também é exatamente esses aspectos. É isso mesmo, Neida. Até hoje, muitas pessoas procuram a doutrina espírita mais pela curiosidade de determinados fenômenos do que pela essência, aquilo que nós falamos no último tópico. Não existe aquele interesse em conhecer essa doutrina e principalmente identificar nela uma doutrina consoladora. Mas eu queria saber, olha, por que acontecem esses fenômenos? Será que dá para reproduzir esses fenômenos? E aí, é claro, quando o meu interesse também se casa, eu vou lá para tentar trazer, ou pelo menos para buscar alguma coisa que vai resolver os meus problemas físicos, né, Vânia? Boa noite, seja bem-vinda. Este início da doutrina foi enfrentado por Kardec com muita sabedoria, com muito bom senso. E ele vai comentar, sobretudo nessa revista espírita de janeiro e fevereiro, ele vai comentar as suas observações, ele vai citar alguns casos exatamente demonstrando para nós, primeiro, diferença e a separação das manifestações físicas das manifestações inteligentes. Ele vai começar a trabalhar e estudar o que são os médiuns, qual é o papel dos médiuns. Ele vai começar a identificar os espíritos e principalmente, porque está também nesse tópico, a escala espírita. Ele vai estipular, junto com a espiritualidade, aquelas qualidades e características dos espíritos que trazem as suas manifestações. Por quê? Porque somente com conhecimento é que eu sou capaz, é que eu consigo eliminar qualquer tipo ou qualquer possibilidade de fraude. Não tem outra forma, gente. Conhecimento, e aquilo que a gente falou nos encontros passados sobre as pessoas, os seus interesses. Aqui, quando a gente fala de fraude, Kardec fala, o que nós precisamos aqui? Conhecimento da doutrina, conhecimento do espiritismo, conhecimento dos objetivos do espiritismo. E quando a gente passa a identificar, nós vamos vendo que, olha, o que determinadas pessoas estão fazendo pode ser qualquer coisa, mas eu só não posso classificá-la como espiritismo. Por quê? Porque os princípios e objetivos dessa doutrina não estão presentes nesses fatos, não estão presentes nestes fenômenos. Então, ele vai, logo no início de todo o seu trabalho, fazer esta separação, para que a gente sinta segurança, ou pelo menos para orientar a todos aqueles que queriam buscar no Espiritismo essa doutrina consoladora ou essas informações que poderiam exatamente nos auxiliar. Se você não quer ser vítima de nenhum tipo de enganação, se você não quer ser vítima de prestidigitação, conhecimento. Aliás, Kardec faz assim, de uma forma tão perspicaz e interessante, aqui, nesse mesmo tópico, explicando, pessoas, por exemplo, que, no caso das pancadas, se o médium for muito habilidoso, ele consegue, espalmando as suas mãos, por exemplo, sobre a mesa, fazer um determinado barulho ou um som com as suas mãos, e aquilo pode parecer uma comunicação de um espírito, mas às vezes não é. É tão somente o médium com a sua habilidade. Ele é capaz de fazer determinados ruídos e as pessoas acharem que são espíritos que estão se comunicando. Claro que nós estamos falando de uma habilidade de determinados médios para enganar as pessoas. Efeitos físicos, é muito fácil e simples. Um outro exemplo que Kardec vai trazer aqui para nós é o caso da escrita direta. Ele falou que pessoas com muita habilidade, eles conseguem. O que é escrita direta? Só para a gente falar. Você colocaria ali um papel, uma folha em branco, tá? Ninguém toca, ninguém encosta nessa folha e às vezes até coloca a folha dentro de um envelope, coloca ali ou dentro de uma caixa, alguma coisa, e faz aquele processo, aquela concentração, vamos assim dizer, aquele ritual,
e de repente o papel abre e tem alguma coisa escrita lá dentro. Kardec falou que pessoas com muita habilidade, elas conseguem simplesmente trocar o papel sem que os participantes percebam. E isso é o que ele fala, é o que nós consideramos de uma fraude. E ele vai até usar uma frase interessante que eu vou deixar para utilizar daqui a pouco. Então, você distraiu as pessoas, elas estão distraídas, às vezes muito, aspas, concentradas, né? Porque a concentração é um pouco diferente do que muitos pensam. Uma pessoa habilidosa consegue. É igual a gente fala números de mágica. Tem gente que faz mágica que a gente sabe que é ilusionismo. Ah, mas como é que ele... A pessoa com habilidade consegue. Infelizmente nós não temos, né? Muitos de nós não temos essa capacidade. Aí, Eveline, com certeza, nós não podemos chamar isso de médium, que é exatamente aquilo que eu falei, já que você tocou, eu vou falar da frase que o próprio Kardec, ele coloca aqui, porque ele diz o seguinte, o que para ele é mais, vamos assim dizer, que é mais duro, que é mais difícil, que é mais complicado em todo esse processo. Ele fala que não é nem a questão da cobrança, tá? Porque, olha, o médium pegar, cobrar por um tempo enorme que ele ficou ali à disposição, exatamente doando suas energias, os seus fluidos, talvez seja algo até assim, o próprio Kardec fala que seja algo até normal, né? Isso ele fazendo um comentário a um artigo que foi escrito num periódico. Agora ele fala o que é pior para ele. Não é a cobrança. O pior para ele é exatamente o que a Eveline colocou. É determinadas pessoas enganarem os outros a ponto de, por não ter sensibilidade, por não ter a mediunidade, ou por não ter espírito nenhum ali por perto para se comunicar, eles utilizarem-se desta insuficiência do contato e enganar as pessoas. Agora ele fala, para ele, não seria nem tanto o dinheiro que as pessoas, que os médios poderiam cobrar, mas exatamente enganar as pessoas dessa forma, tá? Isso é que Kardec coloca nesse texto, por isso que eu achei interessante. E aí, Eveline, como você colocou, é claro, isso são médiums? Não, porque médium é intermediário entre os dois planos da vida. Se não tem espíritos ali, ele não está sendo nenhum tipo de intermediário, ele não está sendo médium. Ele simplesmente está o quê? Passando as coisas dele. Aliás, o próprio Kardec também, nesse ponto, vai lembrar de um fato que aconteceu lá naquela época com eles. Tinha uma pessoa muito letrada, muito culta, que chegou lá na sociedade. Aliás, vou abrir um parênteses. No nosso próximo encontro do Livro dos Médiuns, nós vamos entrar no capítulo 29, onde Kardec vai falar das reuniões e da própria sociedade parisiense, tá? Então também é um ponto interessante. Fechando parênteses, voltemos aqui. É isso mesmo, Evelina. A palavra, infelizmente, a expressão é essa mesmo, tá? E aí, como diz a Marinha, a percepção daqueles que estão voltados para aqueles interesses que nós vimos nos nossos encontros anteriores. Olha, o que eu estou procurando no Espiritismo? O que o Espiritismo pode me oferecer? O que um médium pode me oferecer? O que os espíritos podem me oferecer? Se eu não procurar nada além daquilo que eles podem me oferecer, eu não vou ter essa chance de ser enganado. Mas, voltando aqui, o que Kardec falou? Chegou lá naquela oportunidade uma pessoa letrada, uma pessoa culta, e ela se dizia uma excelente médium, ou melhor, um excelente médium, um excelente intermediário, e que ele gostaria de fazer parte da sociedade. Só que Kardec, gente, ele era uma pessoa que, ora, nós temos aqui um grupo, o nosso grupo, não vamos dizer que ele seja um grupo totalmente fechado, mas é um grupo de pessoas que já estão numa perfeita sintonia e também sintonizados com a espiritualidade. E qualquer interferência de um terceiro pode atrapalhar todo o grupo. Mas ele estava muito ciente, muito consciente do seu trabalho e da sua tarefa. Logo naquele início, ele tinha por objetivo também deixar exemplos e esclarecimentos para nós. Essa pessoa chegou, ele falou, olha, então tá, tudo bem, você quer? Nós vamos abrir aí uma exceção, você vai fazer parte
de uma das nossas reuniões, convidou a pessoa, chegou, tudo certinho, tá. Lá na reunião, os médiuns que já estavam acostumados escreveram várias mensagens, dissertações, responderam várias perguntas que faziam-se aos espíritos, e aí pela mediunidade elas eram respondidas, e quando chegou a vez daquele médium, ou daquela pessoa que se dizia médium, daquela pessoa com conhecimento, letrada, ele não conseguiu. Ele não conseguiu nenhum tipo de mensagem, ele não conseguiu, e ele simplesmente disse, olha, é que hoje eu estou um pouco indisposto. E, como diz Kardec, no próprio livro dos médiuns, essa pessoa nunca mais apareceu lá na sociedade. Então, veja, isso é para mostrar para nós, primeiro, a questão das manifestações físicas. As manifestações físicas, sim, a fraude pode existir com pessoas que tenham habilidades para manipular ou pelo menos para enganar os outros. Agora, quando se diz das manifestações inteligentes, aí você está trabalhando com o conhecimento, com a capacidade das pessoas. E é claro, Kardec já falou muito sobre a forma de identificar os espíritos, a parte moral, a parte emocional, a parte vibracional, tudo isso vai nos ajudar a entender e, sobretudo, a identificar qualquer tipo de fraude. Essa pessoa que chegou lá, que era extremamente inteligente, que era culta, ela não tinha essa mediunidade que ela falava. Percebeu-se que era uma fraude, mas ali nós estamos diante de uma manifestação inteligente. Então, a manifestação inteligente, ela é mais fácil de ser percebida pelos médiuns. Por quê? Pelas pessoas. O conhecimento do espírito, ele é diferente do conhecimento do médium. A priori, tá? Então, as manifestações inteligentes são muito mais, vamos assim dizer, seguras para nós. Só que o próprio codificador também vai falar, peraí, elas são seguras, mas elas não são 100% absolutas, porque o médium também interfere no processo e na comunicação. Ah, professor, Edson, peraí, me fala agora. Então, você está querendo dizer que até os médiuns que são conhecidos como mecânicos, ou como muitos usam a nomenclatura inconscientes, você está querendo dizer que eles também podem? Sim, eles também podem. Mesmo em se tratando de médiuns mecânicos ou inconscientes, eles também podem ser, naquele instante, vítimas e também fraudadores. O animismo, que é uma coisa assim, sabe, até um pouco difícil e complicado de explicar para quem não tem muito contato e acesso à doutrina, até o próprio animismo. Em rápidas palavras, o que seria isso? É a própria alma do médium que se comunica. Seria a própria alma do médium ou o conhecimento do médium que ele expõe e não do espírito. E aí, como diz Eveline, se não é do espírito, deixa de ser médium. Tá? Então, mesmo esses inconscientes, que para muitos é como se eles apagassem, é como se eles se separassem, deixassem o seu corpo livre para o espírito comunicante. Até nesses casos, há essa possibilidade de fraudes ou de pessoas sem médios, sem o devido conhecimento, sem a devida evolução moral, serem também joguetes de espíritos inferiores. E aí a gente fala de obsessão, que aliás, nós já falamos muito dessa questão da obsessão, serem vítimas dos espíritos e muitas das vezes eles são vítimas deles próprios. É a sua própria mente que faz e que pode criar determinadas situações. E é isso que Kardec está falando. Isso também será caracterizado como uma fraude. Agora, mais uma vez, o conhecimento que a pessoa adquire, a sua própria moral,
a sua espiritualização, no sentido de não buscar aquilo que o médium, o espírito ou o espiritismo não pode lhes dar. É isso que vai fazer com que nós consigamos identificar uma fraude. E a gente identifica uma fraude a quilômetros de distância, não precisa estar perto de nós não. Distantes, nós somos capazes de identificar quando nós temos conhecimento, quando a gente desenvolve a nossa moral e principalmente quando a gente tem os nossos interesses convergindo para os interesses da própria doutrina. Então, é isso que ele fala para a gente fechar este capítulo e que nós possamos ter essa noção. Mais uma vez, vou repetir ou vou terminar falando aquilo que nós terminamos o nosso último encontro. Não peçam e não cobrem aquilo que eles não estão preparados, gente. A gente falou da escala espírita. Existem espíritos das mais variadas evoluções que se comunicam conosco. Você pode sim ouvir, aliás, você deve ouvir, mas você deve passar tudo pelo crivo da razão para você assimilar e considerar aquilo como uma verdade ou não. O objetivo de tudo isso é o seu crescimento, o seu aperfeiçoamento. Às vezes tem uma mensagem, ela pode parecer linda e maravilhosa, ela está contribuindo com a sua evolução. Se ela não tiver, pode ter sido ditada pelo espírito que for. Deixa ela ali de lado. Vamos buscar aquilo que realmente é capaz de contribuir para a nossa evolução e para o nosso crescimento. O item 292 do Livro dos Médicos a gente viu há poucos dias. O objetivo do Espiritismo é o aperfeiçoamento da criatura. Então, utilizemos essas informações de Kardec para nós fugirmos dessas fraudes, dessas mistificações, dessas contradições, né, que a gente viu muito mais, a questão pode ser mais de forma do que de essência, de conteúdo, mas que nós nos preparemos cada vez mais para nos livrarmos destes enganadores, ok? Fechamos esse capítulo. No próximo encontro a gente já vai ver sobre as reuniões, sobre a própria sociedade e quais seriam as informações que Kardec nos apresenta. Agradeço a todos vocês por estar aqui, por compartilharem conosco esse momento. Desculpas pelos probleminhas que ocorreram aí no início da nossa live e um ótimo final de semana para todos vocês. Segunda-feira, dando sequência aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo e com certeza mais algumas lições maravilhosas. Gratidão, com certeza, é sempre nossa. Que Jesus os abençoe.